12h31, agora em rede para todo o Brasil e com um convidado mais do que especial, meu caro Paulo do Vale. Temos a presença ilustre de Alexandre Pretzel. Isso, boa tarde, Pretzel. Antes das informações, quero saber o principal. Passou bem o Natal? Como é que foram as festas? Tudo belezinha por aí, Pretzel? Ótimo, Léo. Prazer imenso em falar contigo, com vocês dois, meio ídolos, dá pra dizer assim, né? Mais companheiros do que ídolos, mas sempre sempre figuras muito parceiras, né? Tu tá me anunciando como um convidado da nossa área. Que honra isso, Léo. É um convidado porque este horário não é costumeiro a gente ter a sua participação com tanta frequência. Você é o apresentador do Esporte em Debate, o apresentador, porque o Capriotti e o Capelanes são apenas os seus alimentos, né? Que você vive jantando os dois, então você apresenta e degusta ali a dupla. Então hoje você é um convidado especial, porque no horário do almoço, como você não vai ter os dois para jantar, estamos te convidando para o nosso almoço aqui. Não, mas fica tranquilo que eu não vou almoçá-los, viu? Fiquem tranquilos que eu não vou deixar de ser repórter nunca, né, Soler? Apesar de você, quando eu quero falar do Santos, por exemplo, eu tenho que te mandar um fax para ver se tu me autoriza eu falar do Santos, né? Mas hoje eu tô aqui para falar do Corinthians. Eu não tô aceitando muito não, tá? Eu sei. O fax tá tô difícil. aqui para falar do Corinthians hoje e a gente nunca deixa de ser repórter, né, senhores? Estou à disposição de vocês aí. Querem que eu fale o que eu apurei durante o plantão? Por favor, porque tivemos um nome do Corinthians que não agrada tanto assim a torcida, pelo menos na temporada de 2021 foi um nome muito contestado e que poderia, ou pode, talvez saia, que foi o volante Gabriel, né, Pretzel? O Gabriel, vocês lembram que o Gabriel estava com o pé no futebol árabe, né? Isso faz o quê? Uma temporada e meia. E aí, aos 45 do segundo tempo, o negócio melou. Ele até teve um desânimo muito grande, né? Porque ele viajou com tudo acertado, praticamente a transferência consumada, e aí teve que voltar, foi até uma situação constrangedora. Mas como o Gabriel hoje é um cara bastante identificado com o Corinthians, ele acabou conseguindo superar isso rapidamente, né? O Gabriel é um jogador que já está há um bom tempo no Corinthians, né? Jogador vitorioso, jogador que tem 29 anos, é um cara multicampeão e parece que o ciclo vai se fechando para algumas pessoas e ele gostaria de uma transferência, até para ganhar mais dinheiro, vamos colocar assim. Mas por enquanto nenhuma proposta concreta nesse momento. É claro que se o Corinthians puder aliviar a folha, ele vai aliviar. E isso vale para o Gabriel, como vale também para o Luan. Só que ninguém quer o Luan. Ou eu diria assim, ninguém quer é forte. Ninguém quer pagar o que o Luan ganha. Acho que aí sim, aí é mais correta a tese, né? Porque o melhor emprego do mundo hoje no futebol brasileiro é o do Luan. É o do Luan, porque ele simplesmente ganha e não joga. Né? O contrato dele é regiamente pago, ele ganha muito dinheiro no Corinthians e praticamente não joga. Né? E aí a culpa dele? Talvez não. Mas talvez o clube também não tenha conseguido encaixá-lo aí numa transferência anterior. E aí a coisa vai se tornando insustentável. A gente sabe como é que o futebol funciona dessa maneira hoje, né? Os jogadores, eles têm um poder muito grande, mas eles estão tranquilos. Porque se o cara tem um contrato de 3, 4 anos, ele não precisa jogar. Ele vai ficando ali, ele sabe que ele vai receber o contrato dele até o fim. Então, vai depender muito da ambição dele, né, do profissionalismo dele. Daqui a pouco ele poderia tomar a iniciativa e dizer o seguinte: pessoal, quem sabe vocês me emprestem aí, a gente tenta ver uma negociação, mas ganhando o que ele ganha no Corinthians, acho que dificilmente isso aconteça com o Luan. Na realidade, o que o Corinthians está esperando na virada do ano... Até em cima dessa situação do Luan, né, pelo tanto que ele ganha, se um clube for ter o interesse para sentar e negociar um empréstimo, vai ser muito difícil também alguém querer rachar 50-50, né? Porque é muito dinheiro e talvez pro Corinthians nada vai ser vantajoso. Um clube vai falar, dou 200 mil por mês. Aí não dá 40%, né? Exatamente. E hoje, né, Soler e PDV, hoje para você contratar, para pagar muito dinheiro para um jogador, tu tem que ver o custo-benefício que ele pode te trazer a curto e médio prazo. O longo talvez não funcione, porque o longo vai de acordo com o contrato. Se tu faz um contrato de 5 anos com um cara, isso já é um longo prazo. Mas a curto e médio prazo, se esse jogador de 5 anos ele não te der retorno, ele acaba virando um grande prejuízo, ele acaba virando um rombo. Então tem que ter muito cuidado hoje quando você contrata um jogador de 25, 26, 27 anos,
por um contrato tão longo assim, dependendo da situação dele no momento que você contratar. E acho que isso, o Luan virou um case em relação a isso. O próprio Lucas Lima também, no Palmeiras, são jogadores que você olha para eles assim, nossa, os caras são milionários e não jogam. Essa que é a realidade, né? Agora, eu conversei com o Roberto Andrade na semana passada, rapidamente, e a diretoria do Corinthians ela entrou em recesso agora de final de ano. Se eles já não atendem durante o ano, imagina no recesso. Mas a gente sempre tenta buscar uma coisa aqui, outra ali. Na realidade é que o Corinthians está esperando a virada do ano para contratar um centroavante, né? Já se falaram aí vários nomes, então ficam aí... Sinceramente, eu respeito muito o presidente do Yuri Monteiro Alves, do que ele diz e tal, mas Cavani e Luiz Soares, eu só vou falar nesses dois nomes se um deles desembarcar com a sirene do Parque São Jorge. Perfeito, Soler? Estou fazendo uma combinação contigo e com o PDV em relação a esses dois nomes. Eu ia até falar a mesma coisa, Pretzel. Informação, a gente respeita todo mundo, mas entre o Corinthians ter o interesse, o Corinthians fazer uma proposta e isso acontecer, são muitos poréns. Porque hoje é fácil você saber quanto o Cavani ganha. É fácil você saber quanto o Luiz Soares ganha, porque salários são divulgados em sites especializados. Você entra no Transfer Market, você vai ver que são 6 milhões de reais por mês que o Cavani ganha. O Corinthians não tem como pagar 6 milhões de reais por ninguém. Nenhum clube hoje no futebol brasileiro tem como pagar 6 milhões de reais por alguém, porque são 6 milhões de reais. 6 milhões de reais, às vezes, é a folha salarial de um clube de Série A. E aí tu fica, né, Soler, numa situação, eu não vou dizer delicada, mas quando tu tem 3 nomes desses jogados no ar, como jogou o presidente do Corinthians, do Yuri Monteiro Alves, Cavani, Soares ou Diego Costa, um dos 3 aí que podem ser trazidos com a ajuda de uma empresa, ok, isso é válido no futebol, não tem problema nenhum. Você não pode, se você estica a corda, se você sobe a régua com esses nomes, se você trouxer o Lapadula, por exemplo, os reservas da seleção peruana, passa a ser um vexame, passa a ser um mico, o que não deveria ser. Então, tem que tomar muito cuidado, eu acho, com isso, né? Acho que o presidente do Yuri Monteiro Alves pegou todas as fichas e apostou no nome do Camisa 9. É sinal que ele está sabendo de alguma coisa que ninguém sabe. É sinal que ele está prometendo algo, né, que, de repente, ele possa cumprir. Sobre o Diego Costa, né? Conversando com o Rodrigo Caetano e vendo até algumas declarações recentes do Rodrigo Caetano, que é o executivo do Atlético Mineiro, qual a situação do Diego Costa? Ele tem contrato até dezembro de 22 com o Atlético, mas já deixou claro que em determinado momento ele pode sair, né? Com questão pessoal e tal. E deixando isso bem claro, pelo que o Rodrigo Caetano falou, jogador insatisfeito não fica no Galo. Se quiser sair, saia. Então, eu diria que desses 3 nomes aí, Diego Costa, Soares e Cavani, e repetindo, Cavani e Soares eu só vou falar neles se eles desembarcarem no Corinthians, porque o Cavani no Grêmio, não sei se vocês lembram, ficaram cozinhando 40 dias o nome do Cavani no Grêmio para ele ser anunciado no Manchester United, né? Então, acho que a gente pode esperar um pouquinho mais. Então, sobre o Diego Costa, se ele vier, ele virá nessa situação, rescindindo o contrato com o Galo, e aí, aberto a propostas no mercado, o Corinthians poderia aparecer com um potencial muito forte para contratá-lo, pelo menos por uma temporada. Mas é isso, é o Corinthians querendo apenas investir em jogadores que cheguem para atuar, né? Jogadores que não fiquem, por exemplo, fazendo hora extra como fizeram na gestão passada, onde o Corinthians tinha 65 jogadores no elenco, 20 jogavam e o resto apenas dava prejuízo. É isso, meu caro Gustavo Soler e Paulo do Bairro. Muito obrigado pelas informações, Pretzel. Você citou o nome do Lapadula, acho até um jogador interessante pro nível do futebol brasileiro, pelo que ele mostrou sim. Na seleção peruana. Mas tu fala nesses 3 nomes. Exato. Mas tu fala nesses 3 exatamente nomes o ponto que você tocou. E chega a esse, é uma frustração gigantesca pelos nomes, pelo nível. Exato, porque o Cano chegou a ser especulado e falaram que ganhava muito, aí você vem com Cavani e Soares, eu acho que jogaram ali 2 nomes pra ser uma cortina de fumaça, 2 nomes que qualquer clube no mundo quer. Só o Barcelona não quis o Soares, né? Por incrível que pareça, pra trazerem um jogador de um nível muito inferior, que é o Depay. Mas fazer o quê, né? O Barcelona também tá cada vez pior na gestão. Ô Soler, tua camisa da Roma lindíssima, hein, cara? Mas o rei de Roma foi Paulo Roberto Falcão, viu? Você ainda não tá perto
dessa alcunha, viu? Dessa denominação. Viu? Paulo Roberto Falcão foi o rei de Roma, mas o deus romanista sempre será Francesco Totti. Não sei da onde, vocês têm que botar o lado a lado aí. Um transformou a Roma no que ela foi, o outro viveu a Roma do jeito que ela já era. Não tem problema. Mas foi campeão do mundo. Coração fala alto. E com esta camisa, ele meteu um gol de voleio em cima da Lazio. Que isso. E a ponte, hein? Falar em coração, nossa ponte vem forte, né? O Paulo do Vale continua comemorando aqui o vice-campeonato regional de botão da Ponte Preta. A Ponte Preta fez questão de divulgar que foi vice no botão. Contratamos o atacante Pedro Júnior. Famoso. De 34 anos. Campeão gaúcho pelo Grêmio em 2006. Pois é. Fez o gol do título no Beira-Rio. Fez o gol do título, eu estava lá atrás do gol. Fez o gol do título no Beira-Rio. Em 2006, pra vocês verem. Ponte Preta chega forte aí pra vencer o Palmeiras no Paulistão de 2008, então. É isso aí. Quem sabe? Chegou certo atrás. Valeu, Pretzel. Obrigadão, hein? Um abraço, senhores. Nos veremos muito, hein? Sempre um prazer e uma honra. Até mais tarde. Até de noite no Esporte em Debate.